Tiene una temática que realmente nos hace reflexionar y que ha tenido en sus círculos íntimos alguna persona que se ha suicidado, que ha tomado su vida por algún motivo. Sabemos que pasan muchas emociones por todas las personas que lo rodean. Una de ellas es la culpa, una de ellas es pensar si hubiese hecho, si hubiese dicho. Y por eso, cuando vi de qué se trataba esta película, realmente me interesó muchísimo. Y para mí es un verdadero placer hoy poder presentar al director de esta película, Flavio Botelho. Le pido que por favor suba al escenario y que lo recibamos con un cálido aplauso. Que viene muy bien acompañado también con dos de los actores de esta película. Así que pedimos que suba al escenario también al señor Kaká Amaral y Karen Macedo. Muy bienvenidos a los tres. Es un gusto tenerlos en nuestro festival. Y me encantaría, Flavio, que nos contaras un poco cómo fue el proceso de la realización de esta película, porque por lo que hemos sabido, has tenido en tu familia un problema de un suicidio. Entonces, ¿cómo fue en ese dolor tan profundo poder atravesar todo lo que atravesaste para lograr esta película tan especial? Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Yo no hablo muy bien español, entonces voy a hablar en portugués. Hablo con despacio, así como me hago más comprensivo. Pero lo entienden, ¿verdad? ¿Lo entienden? Sí, vale. lo entendemos. Primeiro eu queria agradecer ao Festival Punta del Este, especialmente a você, Adriana, e a Daniela, e a todo mundo que tem tratado a gente com muito carinho, muito acolhimento desde o começo. Tem sido uma oportunidade maravilhosa estar aqui. É muito importante para a gente ter essa troca que a gente teve todos esses dias com outros cineastas ibero-americanos. Então, a gente está extremamente contente de estar aqui. Obrigado. Esse filme é a primeira vez que ele vai ser exibido fora do Brasil. Então, também é a primeira vez fora de casa. Então, eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Queria muito depois conversar um pouquinho do filme. Enfim, quem se sentir à vontade, quiser falar, eu estou aqui. A gente vai fazer, né, o Q&A depois da apresentação. E eu acho que eu prefiro falar um pouquinho da minha história pessoal sobre suicídio depois do filme. O filme... O filme é uma ficção. Eu tive uma história de suicídio na minha família e foi a forma como eu encontrei de olhar para o que aconteceu. Quem se suicidou foi minha irmã, mas é uma história já conjunta. Ela não é só a minha história. Cada uma das pessoas que fizeram parte do filme trouxeram um pouco das suas histórias sobre isso e junto a gente construiu esse filme. É um filme que começou a ser escrito em 2014 e estreou na Mostra de São Paulo no ano passado. Então, queria só apresentar o Kaká, o protagonista. Não sei se você quer falar alguma coisa, Kaká. Só dizer o prazer que é estar aqui em Punta del Este, maravilhosa Punta, e os habitantes também, acolhedores. É um prazer, eu espero que gostem. Foi um filme, uma película feita com muito amor e muito empenho. Nós trabalhamos bastante e espero que vocês gostem. Y Kellner, también queremos saber, ¿es tu primera vez aquí en Punta del Este? Primeira vez em Punta. Bem-vindo. Boa tarde, boa noite. Obrigado para quem veio. É um filme que foi um mergulho muito profundo, assim, muito emocional para a gente. Não foi um processo fácil, né? E nem rápido. E me atravessou muito desde o primeiro momento que eu li o roteiro. E eu espero que chegue em vocês também e que atravesse vocês de alguma maneira. Boa sessão. Yo les recuerdo que
largo de la película vamos a poder hablar con el director y los protagonistas, podrán hacerle preguntas, todos, no hace falta ser periodista ni locutor, son unos amantes del cine que están acá y vienen a disfrutar del film y pueden preguntar. Y también les recuerdo que hay unas boletitas, unos papelitos a la salida en donde ustedes pueden calificar la película y pueden votar si les gusta esta película, porque este festival tiene el premio a la mejor película del público. O sea, ya ahí los jurados no pintan. Punta del Este es inspirador, es tendencia, es innovación. Não quer sentar? Eu prefiro ficar de pé. É que sentado a gente conversa melhor. Não quero me sentar. Senta, Francisca. El público en la gran mostra de Sao Paulo viene aquí a buscar su lugar en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Recibimos nuevamente, para comenzar la ronda de preguntas y respuestas, a Flavio Botelho, director de la película, a Cacá Amaral y a Keino Macedo, actores del film. Y por supuesto con un gran aplauso. Bueno, antes de comenzar con las preguntas del público, quedaba una pregunta previa que había sido formulada antes de la exhibición y que tú habías quedado responder luego del film. Bueno, en ese momento ha llegado y aquí estamos y te doy el micrófono para eso. Bom, esse filme ele surgiu de uma necessidade emocional minha em algum momento. Eu passei por um suicídio da minha irmã. Minha irmã teve depressão pós-parto e toda a minha família passou de um estado de uma grande euforia pela primeira neta que tinha nascido, e com 6 meses minha irmã teve uma depressão muito forte. Ela parou de amamentar e ela começou a tomar uns remédios indicados ali, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Quando ela começou a melhorar, ela se suicidou. Isso foi em 2007. E dentro disso eu fiquei enfim, eu estava muito próximo aos meus pais para tentar ajudar a conduzir ali para a gente poder olhar para a vida de uma nova forma, de um outro jeito. E um pouco do que a Adriana falou antes, são coisas que decorrem do suicídio, que é a culpa, a vergonha e a ira. São 3 sentimentos muito fortes ligados a quem fica depois de um suicídio tão brutal. E na minha família, meus pais ficaram culpados de não poder ter ajudado, de não poder estar lá no dia. Então tem uma frase que a gente trouxe para o filme, que é essa frase que ele fala naquela hora na cozinha, que ele fala: naquele dia eu ia passar aqui e não passei, porque eu fui fazer qualquer outra coisa e tudo aconteceu. Isso é uma frase do meu pai, que ele vivia repetindo o quanto ficou na cabeça dele que aquele dia ele ia passar para a minha irmã. Tá?
que ele ia passar para ver a minha irmã aquele dia e não passou. E ele carregou isso pela vida inteira dele, do que ele não fez exatamente naquele dia. Então, o começo foi muito uma construção de tirar um pouco o ser, né? Essas hipóteses que são muito cruéis para quem fica, né? Porque junto a isso vem todo um estigma, né? De não poder falar sobre suicídio, de como a sociedade reage, de algumas religiões, de como olham para o suicídio. É uma questão muito delicada. E, enfim, isso ocorreu em 2007 e a gente construiu junto uma força ali, né? É muito diferente a história, a trajetória dos meus pais, da trajetória dos personagens. Os personagens, de fato, têm trajetórias fictícias, construídas com muitos pais e mães de pessoas que se suicidaram, que a gente falou durante a escrita do roteiro. Então é um híbrido de muitos depoimentos, de muitas histórias diferentes. A história dos meus pais foi por outro caminho. Enfim, em 2007 foi quando ela se suicidou, e em 2014 foi quando então a gente começou. Eu entendi que era um assunto que eu precisava falar, justamente por não ser falado, por ter essa questão de o quanto a gente ouviu que era um estigma que a gente levaria, né? E meu pai, um dos caminhos do meu pai, ele era publicitário, escreveu um livro ele era uma pessoa muito quieta, ele era uma pessoa muito fechada, introspectiva em relação a esses assuntos pessoais, e ele escreveu um livro, ele expurgou, trouxe para fora também, e aí eu comecei a escrever o roteiro com Bruno Castro e a Daniela Capelato em 2014, e aí o roteiro foi se desenvolvendo, a gente conseguiu patrocínio para fazer o filme em 2017, e o filme foi filmado em 2019. E aí a gente atravessou a pandemia, numa edição longa também, e estreamos em outubro do ano passado. Muchas gracias por la respuesta. Quedamos a la espera de sus preguntas. Levanten la mano y se acerca un micrófono hacia ustedes. Creo que tenemos muchas. Voy a contar algo particular de la música. Me gustó mucho como el volumen emocional que tiene la banda sonora. La verdad que me pareció que acompaña de una manera orgánica, sin cómo trabajaste eso. Nada, quería preguntarles. Gracias. A trilha sonora, a gente começou um processo com um cubano que mora no Brasil há muitos anos, que fez a escola de cine e televisão de Santo Antônio de los Baños, chamado Rubem Valdez. Ele foi muito importante no processo, especialmente porque ele entende bastante de roteiro, de guion também. Então, a gente fez toda a construção desse pensamento sonoro do filme, né? Então, aonde a gente ia encaixar eventualmente uma música que ajudaria a contar a história, e a gente foi atrás dessa trilha. Eu tive um cuidado desde o começo de ser um filme de ator, né? Eu acho que a ideia essencial era essa, era ser um filme em que a mãe e o pai tivessem total protagonismo da história e que nada passasse por cima deles, nem a música, nem a fotografia, nem o figurino, nem os efeitos sonoros. Então, eu acho que uma das coisas muito bacanas que o Rubem trouxe foi dos ruídos de sala, né, dos foras. Então, a gente é um filme que às vezes é claustrofóbico demais, que a gente ouve os ruídos da camisa, todos os ruídos perto do corpo estão aí, né? Ele tomou um cuidado, a gente tomou esse cuidado de trazer essa câmera para perto e a gente conseguir escutar esses ruídos. Tem toda a construção também, né, da mãe, tem uma trajetória mais dura, mais seca, então tem uma composição metálica para ela, né? Então a gente trouxe os sons da cidade mais metálicos. São Paulo é uma cidade que está sendo tomada por prédios, né? Tem muitas construções, tem uma especulação imobiliária gigante, e esse barulho que vinha no consultório médico, que é essa estaca, pá, pá, é um barulho constante, porque são as fundações dos prédios que estão sendo feitos lá. Então, ele carrega toda uma tensão da cena, né? Então, depois que a gente foi ambientando
as locações, e ele que trouxe o Edson Seco, ele me apresentou, que é o trilheiro, e a gente teve um processo, um encontro muito poderoso com o Edson. O Edson é uma pessoa muito sensível e que a gente, de novo, né, brigando para que a música não fosse maior que o filme, ele começou a trabalhar com instrumentos, principalmente o violino, distorcidos numa parte sintética. Então a trilha toda foi pensada nisso, né? Ela é muito mais climática. A música final, né, que é a música da cachoeira, a cascata, é uma música que se sente, né? Ela tem uma vibração, era essa ideia de ter uma presença musical, mas que ela não conduzisse a emoção, mas que a emoção fosse conduzida pelos atores, pela cena. E aí, uma coisa que ele trouxe, que eu também acho muito interessante, enfim, de processos, foi o quanto, no clímax, a música ela costuma ir embora e ficar, né? A gente vai embora com aquele barulho da água, né? Daquela água que passa. Então ela prepara para aí sim a água encher a sala e terminar o filme. E é isso. Y esa escena final del agua se puede relacionar de alguna manera a la otra escena del agua que está al comienzo de la película, en la ducha, como una especie de necesidad de limpieza o de redención o purificación que no llega porque hay mucho que resolver entre medio. Estaba en el guión, en la escritura, esta idea de esos vínculos. O roteiro, desde que a gente começou a escrever, o guion, ele tinha, eu acho, 3 elementos básicos, que era esse começo, em que ia ser um começo mais duro, mais seco, e o meio em que eles iam se afastar, e o final que eles iam se reencontrar. E isso a gente filmou o filme no 7º tratamento do roteiro. Então, as coisas se transformaram muito ao longo desse tempo. E a água foi um elemento que a gente trouxe desde o começo, né? Desde que todo o processo de cura, o processo de transformação, o processo de renovação, o processo de vida, que se passasse por lá e chegasse nessa abundância final, essa água que preenche a tela. Então, mesmo cenas, né, banais, em que ele vai lá falar com o Hugo, os dois se encontram, passa a ser, a partir do momento, a água que ele bebe, a piscina, né, o banho, a relação dos dois, né, cruzadas ali, entre cada um no seu universo, como ele se relaciona com aquilo. E nesse lugar onde a água é a força mais pulsante ali dessa relação que termina com a vida que segue. Assim. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Você quer? ¿Tenemos alguna otra pregunta por aquí? Sí. Buenas noches. Bueno, yo quería felicitarlos porque la verdad que muy interesante, actuaron muy bien los tres, me gustó mucho, y me parece que transmitieron la tristeza, ¿no? que debe ser una de las cosas más tristes que un hijo se suicide. Me parece que hay formas, todas las formas, o sea, es imposible saber cómo va a actuar uno, ¿no? Lo que le sale del alma, tanto a todas las personas que puedan sufrir eso, es totalmente real. Y me pareció que se transmitió bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, ahí tenemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punta del Este. Mi nombre es Santiago Bentancor, yo soy actor de la zona. Quiero felicitar a los actores por la mano del director de saber captar eso y poder plasmarlo en una obra de arte, en una película. Mi pregunta es, después de felicitarlos, no solo al director, sino también a los actores, porque me gustó mucho el trabajo, mucho la entrega. ¿Lograste sublimar? ¿Lograste como director hacer lo que querías? ¿Sanar?
Qué linda pregunta, gracias. Antes quiero hablar un poquito, agradecerte por tus palabras. Creo que yo estoy hablando español. No, voy a hablar en portugués porque tengo miedo de hacer errores. Pero... sí, vale. Se entiende. No entiendo, pido perdón, ¿no? Porque mi portugués es portuñol. Pero para mí, antes que quiero hablar sobre eso, porque creo que es importante hablar, es importante abrir puertas, abrir diálogo y abrir posibilidades de encontrar con personas que necesitan poder dar acolhimento y indicar camino, como para mi hermana nunca había hablado de nada, así como quería, como es imposible porque no se cambia, porque hay mil motivos ahí, pero quería poder que tenía llegado a mí y decirte como me pienso en matar, y ahí cómo nosotros podemos ayudar, que creo que en Brasil, no sé aquí, pero hay un servicio que se llama Centro de Valorización a Vida, que está como por 24 horas por día, 7 días por semana, que se puede llamar. Hay personas capaces de hablar, de acoger, de instruir, de encaminar. Son padres que perdieron hijos por veces, son personas que fueron impactadas por un suicidio. Hay como abre canales que tenemos que, como es una consecuencia también de una doença mental. Entonces, creo que el suicidio tiene algo muy raro también, porque cada uno hace su narrativa. Como mi padre hizo una, yo hice otra, mi mamá hizo otra. Como somos impactados y pensamos, ¿por qué? No sabremos la respuesta nunca, porque se fue la persona que estaba ahí. Pero sabemos que nunca es un solo motivo, hay varios. Y hay como, si hay un encaminamiento, si hay diálogo, podemos un día prevenir, no evitar, pero prevenir. Un suicidio no es evitable porque ya está. Y ahí, si pensamos cómo es evitable, eso la culpa se transforma en un monstruo, algo así. Y sobre el proceso sanador fue fundamental, porque me encontré con mucha gente que quería hablar, que tenía ganas de hablar sobre eso, que no tenía oído, que no se escuchaba, que no había diálogo. Así como hablé con muchos padres, elegí a mí hacer la película sin un hermano, me saqué de la película como alguien, porque me pareció que estoy en toda ella, que como está ahí la historia, los estados de espíritu que nosotros pasamos, pero si todo fue canalizado en una madre y un padre, y ahí como los dolores, los fluxos se pasó por ellos. Entonces, tratar sobre eso, hablar sobre mi hermana, quería hablar sobre ella todo el tiempo. Ahí como Pablo Brusone, que es como un argentino de Mar del Plata que se suicidó también. Su papá, Andrés Brusone, fue alguien que hablé mucho, con los cuadros, las pinturas. Ese cuadro del rato en blanco y negro es un cuadro de él, de verdad. Y que papá interpreta como la última pintura de él, que hice entre lo radical del blanco y negro, en tonos de cinza, de grey. Para mí es lindo eso, pensar que antes de toda radicalidad de sacar su vida, hice ese autorretrato, que está en la película, no prestó. Entonces fue muy sanador. Y cuando ellos llegaron, agregaron como el trabajo con los actores, es algo que me encanta. Hicimos como ensayo por 2 o 3 meses. Vale, paso la palabra a ellos para contar un poquito del trabajo. Me emociono quando vejo a película. Hasta hoy me emociono mucho, porque nós nos dedicamos, Mel, que eu critico muito
o cinema no Brasil, que é o que eu vivo, né? E até a televisão, que não se ensaia, é muito rápido o processo sempre. Já fiz filmes que nem me cobraram nada, só li um roteiro, né? E sei de vários outros filmes de amigos que até cobram assim, vocês ensaiaram? Não. Falei, então não pode dar certo. E nós nos empenhamos de uma forma, tanto pelo tema, que é muito... Nossa, falar sobre isso, trabalhar em cima disso, como diz meu filho, é pesado, mas é uma satisfação de viver, de poder mostrar um personagem. Esse processo, eu sempre tive um processo de retrospectiva, eu construo meus personagens, e é trabalhoso até, porque eu escrevo muito, aí eu tenho os abuelos, os padres, e todos os filhos, e relações, e tudo mais. É um trabalho muito exaustivo, e isso frequentemente nós não hacemos, infelizmente. E nesse filme nós tivemos a oportunidade, que o Flávio veio com um roteiro que me emocionou, porque o índice de suicídio no Brasil a cada ano aumenta, e ninguém fala sobre isso, porque é tipo um tabu. E esse filme, eu acho que ele ajuda a dar cara para essas pessoas que perderam seus filhos, né? Eu me sinto assim, fiquei muito honrado, eu me senti assim, um ator de verdade, quando eu fiz esse filme. E quando eu vejo, eu me emociono comigo. Isso é muito estranho, porque eu vejo um outro personagem, não vejo eu. Porque eu construí de uma forma que eu sinto por ele, não é que eu estou vendo, não, eu sinto pelo Carlos. Então, eu só quero dizer que o trabalho é fundamental, esse esforço, né, ensaio, e eu continuo acreditando nisso. E continuo acreditando que nós falando, conversando sobre isso, debatendo um assunto tão importante, ele vai fazer muito melhor para nós do que ficarmos calados e esquecermos. Não tem que estar vivo isso. E essas pessoas que perderam, que é nossa, não tem nem como mensurar, a gente não sabe desse lado, né? Quando se perde um filho, e eu me sinto assim, eu me sinto homenageando também essas pessoas, com o maior respeito, com o meu trabalho, que eu amo o meu trabalho, e dessa vez, quando eu olho para esse filme, eu falo assim, parabéns, Cacá Amaral. Bueno, eu cheguei no filme, compreendem? Um pouco depois. Eles já estavam em processo, o Cacá e a Denise, com o Flávio, há algum tempo. E quando o roteiro me chegou, eu fui muito impactado com o que eu li. E isso ficou na minha cabeça por muitos dias, por muito tempo. Eu estava viajando, era vacaciones, a la playa, pero em minha cabeça estava, que filme é esse? E aí eu voltei, a gente fez uma conversa, e o Flávio falou, tá bom, maravilha, depois eu te ligo e a gente se fala. Eu falei, tá bom, fui para casa, cheguei em casa, ele me ligou e falou, é você, vamos fazer um filme. Eu falei, ah! E eu me orgulho muito desse trabalho, é como o Cacá falou, no Brasil a gente ensaia muito pouco, e é muito difícil enquanto ator fazer um trabalho que eu não me aprofundo nele, que eu não tenho espaço para descobertas, tem que fazer papum, 1, 2, e esse filme não tinha como ser feito assim.
Ele precisava de uma elaboração maior, de um mergulho maior para conseguir passar por isso, para conseguir ter alguma dimensão do que é essa falta, né? Todos os personagens têm uma falta em comum. E como que a gente resolve essa falta? Buscando o quê? Colocando o quê no lugar disso que não existe mais. Então foi um processo muito forte, e assim como o Kaká, eu vejo o filme, eu me emociono muito, e é isso. Grandes actores para una extraordinaria ópera prima, premio del público de la Mostra de San Pablo, tendrá el premio del público del Festival de Cine de Punta del Este, de ustedes depende, queda abierta la votación al finalizar este encuentro. Compite también por el premio Mauricio Littman dentro de la competencia oficial de largometrajes de ficción, y le damos el aplauso de despedida y el agradecimiento personal. Muchas gracias.